Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai conversar sobre os filmes que eu assisti recentemente, os que eu gostei, os que eu não gostei, como é que foi a bilheteria deles, a sinopse deles, tudo sobre eles. Mas antes desse vídeo começar, eu peço muito, com muito carinho, que vocês deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, assinem o sininho de notificações pra vocês não perderem mais nenhum vídeo, comentem embaixo o que vocês estão achando dessa nova fase de vídeos, o que vocês acharam desses filmes, se vocês já tinham visto ou se vocês querem ver algum deles, comenta aqui embaixo pra gente discutir, criar esse engajamento e essa comunidade. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Porque aqui a gente tá postando vídeo toda semana, então fica de olho, por causa que sempre vai ter vídeo novo às 6 da tarde, tá bom? E eu sempre tô avisando lá nos meus stories quando é que eu tô gravando, quando é que eu tô editando, quando é que eu tô postando pra vocês, ok? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e me segue lá no meu Instagram também, que tá aparecendo aqui na tela, Revenue. Lá a gente tem vários conteúdos também sobre livros, cinema, série, musical, um monte de coisa que eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante, tá bom? E que vai ser um bom entretenimento pra vocês e um vídeo bem informativo. Hoje, então, a gente vai conversar sobre esses vários filmes. Eu assisti alguns filmes em abril, inclusive vou trazer um vídeo lá pro Reels e pro TikTok, inclusive aqui pro Shorts também, dos filmes que eu vi em abril, o que eu gostei, o que eu não gostei. E hoje a gente vai decifrar um pouquinho mais, falar sobre eles em aspectos mais gerais, assim, ok? Então, bora começar, gente. O primeiro filme que eu vou falar é The Intern. Gente, The Intern se chama Um Senhor Estagiário, aqui em português, né? É um filme estadunidense, realizado pela Nancy Meyers, estrelando o Robert De Niro e a Anne Hathaway. É basicamente, gente, assim, um filme muito legal. Ele foi lançado lá em 2015 e é muito diferente porque vai contar uma história não de relacionamento, claro que envolve um relacionamento no meio, mas não é entre os dois protagonistas. Isso é muito legal, eles são mais como pai e filha, sabe? A sinopse é a seguinte: começar por um novo emprego pode ser sempre um grande desafio, especialmente para alguém já aposentado. É aí que entra o personagem do Robert De Niro. Ele tá tentando voltar ao mercado de trabalho. Ele se chama Ben Whittaker, né, de 70 anos, ele é viúvo, inclusive é uma pauta que é comentada durante o filme, né, e ele vai aproveitar a oportunidade para se tornar estagiário sênior em um site de moda. Então nada do que ele já estava acostumado a fazer, mas algo novo ali para ele, né. Então o Ben logo vai se tornar popular entre seus colegas de trabalho mais jovens, incluindo o Jules Olsen, a chefe da fundadora da empresa, que é interpretada pela Anne Hathaway, a Jules, né. E todo esse charme, toda essa sabedoria, esse senso de humor do Ben Whittaker vai ajudar ele a desvincular de um vínculo muito especial e fazer uma bela amizade com a Jules. Então esse vínculo que eles vão desenvolvendo, gente, é muito legal, é muito lindo durante o filme. É basicamente sobre essa amizade dessa chefe, que ela é muito aberta, ela é muito criativa, ela sempre tá ali tentando trabalhar em equipe, só que ela tem seus problemas pessoais e o Ben vai conseguir acessar eles por causa de toda essa questão de convivência mesmo, que ele vai começar ali todo esse programa de estagiário, né, estagiário sênior. Ele vai ser um desses estagiários que vai ajudar ali a Jules, todo o relacionamento dela. Ela tem uma filhinha também. É um filme muito lindo que eu recomendo pra todo mundo. E, gente, perdão, se vocês estão ouvindo barulho, se tá aqui muito granulado, se tem ruído, é porque eu tô gravando esse vídeo assim que eu acordei de manhã. Então acaba que tem obra acontecendo, tem gente cozinhando na casa e tá uma grande confusão. Eu tô tendo que adaptar e, enfim, conseguir conciliar com o meu novo trabalho, mas vai dar tudo certo, ok? O próximo filme que eu quero comentar aqui com vocês é Pretty Little, né, que se chama Lindas e Letais, aqui no Brasil. É um filme de ação, suspense e comédia, desse ano mesmo, de 2026, dirigido pela Vicky Johnson e escrito pela Kate Front. O filme ele é estrelado pela Iris Apatow, a Lana Condor, que interpretou a Lara Jean em Pra Todos os Garotos Amei, a Millicent Simons, a Avantika, que fez a Karen em Meninas Malvadas de 2024, a Maddie Ziegler, que vocês devem conhecer das Dance Moms, e a Uma Thurman, que é simplesmente a Uma Thurman, a grande diva, né, de Kill Bill. Nessa trama, a gente vai acompanhar, então, uma companhia de balé disfuncional que ela é obrigada a se abrigar quando um ônibus em que viajam quebra a caminho de uma competição de prestígio em outra cidade, em outro lugar. Só que daí, nesse abrigamento, ela vai precisar usar o seu treinamento como bailarina para se defender quando um grupo de homens armados vai atacar elas. Então, assim, é super divertido esse filme. Teve muita gente que não achou por ser uma coisa muito pastelona, mas eu adorei porque justamente vai acompanhar essas 5 jovens bailarinas que elas estão buscando por um abrigo, e daí elas acabam ficando na Hungria. Elas são dos Estados Unidos, elas acabam ficando na Hungria, então elas não falam direito a língua, elas não conhecem direito a região, e daí ali elas só acham que é o hotel, mas na verdade é um grande campo de batalha que ele é comandado pela Uma Thurman, a Uma Thurman que comanda esse hotel, né, que é esse campo de batalha, onde eles fazem eles matam essas pessoas quando é necessário, e daí a gente descobre que ela é uma ex-prodígio do balé, então tem toda essa ligação, né. É um thriller ali de ação com comédia, mas
é super divertido, por causa que daí elas ficam nessa pousada isolada. A personagem da Uma Thurman, a Devora, ela tem várias armas perigosas, assim, é muito bonito também visualmente. E daí as notas que a crítica deu foi 62% das 53 críticas positivas no Rotten Tomatoes, só que o consenso então do site ele vai dizer, começando com um gancho divertido, então já puxa a gente, já chama a gente pro filme divertido e vai diluindo com uma infinidade de clichês. Então tudo que associa a morte, a matança e a bailarina vai ter nesse filme, vocês podem esperar. A Pretty Little, né, o filme, ele não vai atingir todo o seu potencial operístico, então poderia ter sido mais, segundo essa crítica, mas ele vai oferecer essa ação balética, né, que é diversificada, algo muito diferente. A gente nunca vê bailarinas querendo se matar, né, suficiente para se manter razoável na ponta dos pés. Então é uma crítica engraçada, porque fala justamente dessa piada da ponta dos pés. Elas colocam uma coisa aqui no pé e começa a matar, assim, todo mundo com essa lâmina que fica na ponta da sapatilha. Então, justamente, e retrata muito sobre essa dor da bailarina. O próximo filme que a gente vai comentar se chama Se Eu Fosse Você, de 2006. É um filme brasileiro, é uma comédia romântica dirigida ali pelo Daniel Filho, estrelada pela simplesmente nada mais nada menos do que Glória Pires e Tony Ramos, que teve uma continuação, Se Eu Fosse Você 2, ali também em 2009, né, 3 anos depois. E a gente vai ter ainda um filme 3 que tá sendo, já tem trailer, vai ser lançado. Aí eu tô bem animado. Basicamente, gente, conta a história do Cláudio e da Helena, que são um casal muito rotineiro ali, e devido a isso eles possuem algumas discussões. Eles participam de uma família um pouco mais elitizada de São Paulo, e ele é um publicitário bem sucedido, e ela é uma professora de música ali, dona de casa e tudo mais, tem suas empregadas, mas enfim. Só que após discutirem eles juntos, eles começam a se estranhar, porque eles começam a falar as palavras na mesma hora. E daí quando eles acordam no dia seguinte, eles percebem que eles estão com os corpos trocados. A Helena tá no Cláudio do corpo e vice-versa. Então eles vão ter que enfrentar todo o filme em corpos trocados, tipo Freak Friday ou Sexta-feira Muito Louca, da Lindsay Lohan com a mãe dela. Aqui é um casal, e eles têm a filha e tudo mais, eles têm outros amigos ali, colegas, e eles vão ter que enfrentar todo esse acontecimento que é muito inédito, muito inusitado, né? Eles vão ter que assumir a vida um do outro, e eles vão ter que começar a ver o ponto de vista de cada qual sob um novo ângulo, até onde eles estavam ali sentindo muito superficialmente, sabe? Então o Cláudio via muito superficialmente a vida da Helena. Agora no corpo dela, ele vai poder entender o que ela passa, como é que ela sobrevive, como é que ela lida com as questões da vida dela, do trabalho dela principalmente. É muito legal. Gente, o elenco assim, ó, tem a Daniela Vinitz, a Lavínia Vlasak, o Thiago Lacerda, tem a Maria Gladys, tem o Leandro Hassum. Gente, tem vários nomes muito importantes do mercado, né, mundial, mercado mundial não, né, no mercado nacional brasileiro de filmes. E agora eu vou trazer algumas curiosidades aqui pra vocês. É que teve uma continuação, como eu comentei, Se Eu Fosse Você 2, que se tornou o filme nacional mais assistido do Brasil desde a sua retomada, sendo superado apenas por Tropa de Elite 2. E a segunda das 3 parcerias que aconteceu da Glória Pires com o Daniel Filho, que é o diretor do filme, né, no cinema até hoje. As demais foram A Partilha e Primo Basílio. Então esse é o terceiro filme que os dois trabalham juntos. E daí a gente também tem a música Mulheres Gostam, que foi cantada pela Mariana Elai, que foi a música tema do filme, né? Além do hit Perigosa, das Frenéticas, é muito legal, por causa que também ela, a professora ali, né, de canto, que é interpretada pela Glória Pires, a Helena, perdão, ela é professora de música, ela comanda um coral, isso é bem legal. E, gente, basicamente, quando foi exibido na televisão pela primeira vez, em 3 de abril de 2009, o segundo filme, né, Se Eu Fosse Você 2, pela Rede Globo na tela quente, ela alcançou simplesmente a maior audiência da sessão de filmes daquele ano, que foi 32 pontos. Então, assim, foi um filme com sucesso, tanto que eles foram indicados a vários prêmios. Tony Ramos venceu alguns, Glória Pires também venceu, como melhor filme eles também venceram. Então, é um filme muito legal, a crítica adorou esse filme e eu adoro esse filme, sinceramente. E pra finalizar nosso vídeo sobre filmes, essa lista desses últimos filmes que eu assisti, antes, inclusive, de eu falar sobre o último filme, né, vou deixar aqui no suspense, eu quero comentar com vocês que eu assisti também La La Land, pela segunda vez esse mês. Não, é que eu vi 2 vezes esse mês, mas enfim, eu já tinha visto La La Land uma vez e agora eu vi esse mês outra vez. E eu ia colocar ele aqui nessa lista, mas eu acho que a gente tem muito a conversar muito sobre a história, muito sobre toda a análise que acontece ali das cores, dos atores, das relações, da história, enfim. Então eu vou trazer um vídeo separado aqui pro YouTube só sobre La La Land. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu trago pra vocês, tá? E pra eu saber se vocês estão gostando do vídeo, se vocês vão gostar desse tipo de conteúdo, eu quero muito que vocês deixem um like. Não esquece de deixar o like, tá? Que me ajuda muito. Bom,
Bom, então o filme da vez, o último filme aqui, se chama The Breakfast Club, que no Brasil foi lançado como O Clube dos Cinco. É um filme também estadunidense, do gênero dramédia, então tem um pouco de drama, um pouco de comédia, lançado em 85, então é um filme um pouquinho mais antigo dos outros que eu vi esse mês, mas é muito legal. Ele tem, assim, estrelas no elenco realmente, como Emily Stevens, o Anthony Michael Hall, a Jill Nelson, a Molly Ringwald e o Eli Shetty. Ele também vai incluir alguns outros nomes no elenco de apoio, e ele foi dirigido pelo John Hughes. Então é um diretor bem famoso aqui. Basicamente, esse filme, assim, é um clássico do cinema. Todo mundo provavelmente já viu alguma vez ou conhece o Clube dos Cinco. Provavelmente seus pais já devem ter visto quando eram adolescentes, comentaram com você. Porque é um filme sobre adolescência na escola. Ele segue a vida de 5 adolescentes que, por terem se comportado mal na escola, eles ficam detidos um sábado inteiro. Então o filme trata sobre esse sábado. Eles vão ter que redigir ali um longo texto de mais de 1000 palavras sobre o que eles pensam sobre si mesmos. Mas apesar deles serem muito diferentes, eles vão acabar se conhecendo melhor e vão dividir os seus tramas pessoais. É muito legal. Ai, meu Deus, meu cabelo não tá ajudando, gente. É muito legal toda essa trama desses adolescentes, que eles são muito diferentes, muito diferentes. A gente tem vários estereótipos aqui dentro, mas eu gostei bastante. Ele foi inteiramente rodado em sequência, com as filmagens tendo iniciado em 28 de março e terminado em maio de 84 e tendo lançado no outro ano já, né? E o seu título, ele vem do apelido inventado pelos estudantes e funcionários da detenção matinal do New Trier High School, a escola frequentada pelo filho de um dos amigos do John Hughes. Então foi o filho do diretor que trouxe a ideia pro filme, né? E após estrear lá em Los Angeles, em 85, o filme foi lançado universalmente nos cinemas pela Universal e arrecadou mais de 51 milhões mundialmente, gente, contra um orçamento muito modesto de apenas 1 milhão, porque é realmente um filme simples. Então foi, assim, muito aclamado pela crítica, foi um filme de muito sucesso, as pessoas se abraçaram muito. Em 2015 ele foi remasterizado e digitalmente foi relançado nos cinemas dos Estados Unidos pro seu 30º aniversário. Então realmente ali o filme já tem 40 anos, gente, vocês tem noção que o filme já tem 40 anos, e daí a mídia posteriormente se referiu aos 5 atores como um grupo chamado Brat Pack, e foi um clássico cult que finalmente conseguiu retratar muito fielmente essa década de 1980, gente. E ali conta então, né, sobre o nerd socialmente desajeitado, o Brian Johnson, a garota popular, a Claire Standish, o rebelde delinquente John Bender. Eles vão se reunir na biblioteca da escola durante essa detenção no sábado, e daí eles vão simplesmente ali começar a pegar as regras impostas pelo vice-diretor, o Richard Vernon, que fica ali comandando eles. Eles vão pegar essas regras e fazer assim, ó, dar um grande beijo e fazer o que eles querem, e no final eles têm várias cenas ali sobre a pressão deles, enfim, a pressão, tem uma menina que é uma mentirosa compulsiva, outro que sofre pressões acadêmicas, que já foi pra detenção também outras vezes por tratar com coisas mais pesadas, tipo sinalizadores, outro menino que é cobrado pelo seu pai, ele tem uma cultura mais atleta, mas ele também tem muita pressão em casa, outro sofre de abuso físico com a sua mãe pelo seu pai. Então, assim, são tramas pesadas, mas que eles conseguem trazer com uma leveza. Apesar de eu, né, apesar de eu não ter achado o filme mil maravilhas, como todo mundo comenta, eu gostei da história, eu achei uma trama muito legal, eu achei que a ideia é muito boa. Claro que eu acho que a execução perde um pouco pra mim, porque acaba que vira um filme mais monótono, vira um filme mais chatinho mesmo, que ele é muito mais tranquiluxo, mas muito vai de opinião pra cada um, vai de gosto, né, cada um tem seu gosto, e pra mim, eu não sou muito com a cara, eu prefiro os outros que eu comentei aqui na lista, mas eu quis trazer aqui pra vocês, porque é um filme muito conhecido, e eu queria que vocês conhecessem também, eu queria que vocês, se vocês não tivessem conhecido, eu queria que vocês também vissem esse filme, né, gente? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Deixa esse like, se inscreve aqui no canal, e é isso, pessoal, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!